Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maps Today Stars. Eu sou a Mariana e hoje eu vou falar de uma pessoa um pouco polêmica, principalmente nos dias de hoje. Eu não vou falar e dar ênfase no que está acontecendo, mas eu vou fazer simplesmente aquilo que eu faço nos meus vídeos anteriores, quando eu faço a leitura básica de astrologicamente de cada mapa astral, de cada personalidade, que no caso não é uma personalidade, ou sim, é uma pessoa que está muito famosa graças àquilo que está fazendo, mas também simplesmente porque é o presidente de uma nação, né? Então eu vou falar um pouco daquilo que eu vejo no mapa dessa pessoa, tá? Então é da pessoa. Obviamente eu vou fazer algumas ligações, porque não tem como, já que é a pessoa que está fazendo com que muitas coisas aconteçam, é a pessoa que está dando o comando, né, para fazer com que muitas coisas estão acontecendo ainda, né, no momento desse vídeo. E agora sim, a gente vai começar o vídeo, lembrando que esse vídeo é para falar sobre ele e não sobre os acontecimentos, mas sim terão algumas ligações. Vladimir Putin, ou também conhecido como apenas Putin, nasceu no dia 7 de outubro de 1952 na cidade de São Petersburgo, na Rússia. E como todos os mapas anteriores, né, a maioria pelo menos dos mapas anteriores, a gente vai começar analisando o Nó do Norte. Eu tô aqui com o mapa dele na minha frente e o Nó do Norte dele está ali na cúspide da casa 3, indo para a casa 4, tá? Isso, o que significa, gente? Porque isso tem um grande peso com a casa 4, tá? Já que a cúspide, ela fica na casa 4, ok? Então, isso significa que o nó do norte dele, ou seja, as características que ele precisa desenvolver, o setor que ele vai precisar, que ele precisou, na verdade, se desenvolver, né? Já porque é um homem já maduro, não é um adolescente, né? Uma criança é um homem maduro, ou seja, a vida já cobrou dele o nó do norte dele, está cobrando dele, pelo menos. É ele se redirecionar às suas bases, às suas raízes. E aqui a gente vê que está no signo de Aquário, que é aquele signo, né, do comum, do todo mundo, do povo, né? Mas é aquele signo fraterno, aquele signo que gosta de ter o senso ali da comunidade. Ou seja, ele tem uma ligação muito forte com as raízes. E o Putin, por aquilo que eu pesquisei, ele é divorciado, tá? Então, eu acredito, né, na minha observação astrológica, que junto com a vida dele, né, pesquisando um pouco sobre a vida dele, eu acredito que esse sentimento de raízes, família, passou para a sua própria nação. Por dois motivos, porque ele já é divorciado, né? Então ele tem como ter família, mas não com uma pessoa ali do lado dele, né? Como, digamos, uma família tradicional, né? Então eu acredito que ele transferiu esse senso de raiz, de família, para a própria pátria dele, que é a Rússia, tá? Ou seja, basicamente isso, ao meu ver, na minha observação, mostra que o Putin, ele tem sim um senso de comunidade, porque a vida puxa ele para isso, tá? A vida, isso é o Nó do Norte, né? O Nó do Norte, ele vai puxando a pessoa para isso, para criar aquele senso de comunidade. Mas tem um outro ponto aqui muito interessante no mapa dele, que o Nó do Norte dele faz um aspecto de oposição ali, né, direto com o seu meio do céu e o planeta que está no meio do céu, que é Plutão. Plutão é um planeta das transformações, é um planeta muito intenso, mas é um planeta dos grandes poderes, tá? E quando você tem um aspecto de oposição, isso significa que tem duas energias ali brigando entre si, porque uma quer se manifestar e a outra também. Então elas podem brigar muito entre si, tá? Claro que depende de tudo aqui. Mas nesse contexto aqui, principalmente por ser uma pessoa Putin, né? Eu acredito que faz muito sentido que ele brigue com essa energia, tá? Então, ele, ao mesmo tempo que tem esse senso de comunidade, ele foi criando, ou a vida vai puxando ele para isso, ele, ao mesmo tempo, ele tem uma vontade de poder.
poder, mas não é qualquer poder, é um poder muito grande. E a gente vê que tá aqui, o Plutão está no signo de Leão, que é um signo majestoso, né? Se ele pudesse, ele seria rei. Tá? Se ele já não é ali na Rússia, né? Praticamente ele já é, né, gente? Que eu vou começar a falar aqui mais detalhes pra frente. E um outro ponto aqui bem interessante no mapa dele é que tanto o seu Plutão quanto o seu nó do norte está fazendo uma quadratura com o Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão. É um planeta benéfico, tá? Pode ser benéfico para a pessoa, tá, gente? Bom deixar isso bem claro aqui. É benéfico para a pessoa. Porém, ele tá fazendo essa quadratura que é um aspecto tenso. Quadratura, ela basicamente quer dizer um excesso. E ainda ali com Júpiter. Então isso mostra que ele sim tem um excesso em querer poder e ele mostra isso, principalmente nas suas parcerias, porque o Júpiter está ali na casa 7. Tá? Então ele quer exercer o poder principalmente em parcerias que ele faz. Ele pode até fazer parcerias, mas ele quer exercer o poder naquela parceria. E é muito claro aqui, né, principalmente agora que tem acontecido, tem ficado mais claro, né, para todo mundo, principalmente para mim, gente, porque eu sinceramente, falando antes de todos esses acontecimentos de agora, né, de 2022, eu mal sabia quem era Putin. Mas agora, né, depois fazendo esse mapa aqui, a gente foi pesquisar um pouco e entendeu, né, nem precisamos pesquisar muito, na verdade, já sabemos, a maioria das pessoas já sabem que ele ameaçou países, que ele está dando voz de guerra, que ele não tá muito aí não, se ele tá causando mal para outras pessoas, são pessoas, tá? Isso aí é o Plutão. Poder, não me interessa. Não me importa. Vai ser do jeito que eu quero. Poder. E amplifica por causa do Júpiter. Mas essa mesma quadratura também faz com o seu nó do norte, né? Que o seu nó do norte tá ali na comunidade, nas raízes, né? Na família, na pátria também. E também, por outro lado, desde que Putin entrou para a governança, né, para a presidência de seu país, ele também ajudou a Rússia a crescer drasticamente a sua economia, tá, gente? Se vocês forem pesquisar isso, vocês verão que a Rússia, antes do Putin, estava na pior das piores, assim, tá? Então, quando ele entrou, ele ergueu a Rússia economicamente. Então, pode parecer muito louco, principalmente para nós brasileiros, né? Nossa, mas como assim uma pessoa dessa, né? Tem que sair da presidência e tudo mais. Mas tem muitos russos que são a favor do Putin justamente por causa disso. Porque ele fez a Rússia se reerguer. E daí mostra, né, esse nó do norte aqui em Aquário, né? Que tá ali na casa 4. Ele ajudou o seu povo, de certa forma. E um outro ponto muito interessante, voltando de novo aqui pro seu Plutão, porque tá bem interessante aqui, tá fazendo um aspecto de trígono, né, com o Marte. Marte, que é o planeta da coragem, da ação e o planeta das guerras. Tá ali fazendo um bom aspecto com o seu Marte. Isso significa o quê, gente? O bom aspecto que tá fazendo aqui, ou o mau aspecto que tá fazendo aqui, não é bom para nós que estamos de fora, é bom para ele, tá? Que fique muito claro. Bom para ele. Então isso significa que quando ele entrar em uma disputa, pode ser disputa de guerra, ele tem muita grande probabilidade de vencer. E a gente tá vendo aí, né? A gente sabe também, quem for pesquisar um pouco sobre a história de Putin, né, na presidência da Rússia, vai ver também que ele já venceu muitas guerras. Que ele já entrou em várias guerras e ele já venceu. E aí com isso acaba aumentando, né?
aquele senso de poder. Então, essa é a grande preocupação, porque ele passa essa energia, gente. E ele já... Porque ele já fez e ele já venceu. A Rússia hoje é um país muito forte. Graças a ele também. E um detalhe muito importante, né? Porque, obviamente, o Marte, em qual signo ele está, né? Porque talvez se ele estivesse em um signo de água, não era tão forte assim. Mas ele está em um signo de fogo. Ele está em Sagitário, que é um signo de fogo. Ou seja, a força continua para as guerras, né? O lutar para tá bem dignificado, digamos assim. E agora a gente vai passar um pouco pro ascendente dele, tá? Que é bem interessante também. Quando eu vi, eu falei, tinha que ser, né? Tinha que ser. Não tem muita coisa pra falar, assim. O ascendente dele, gente, tá em Escorpião. Vocês já viram? Vocês já perceberam como ele olha? Vocês já olharam pra ele, pro olhar desse homem? Toda pessoa que tem um ascendente em Escorpião tem um olhar forte. Tem um olhar que parece que a pessoa tá ou intimidando, ou ela tá te seduzindo, alguma coisa assim. Entende? Então a pessoa tem um olhar muito forte. E o Putin, ele tem essa energia muito forte, além dele ser muito misterioso, que é uma outra característica também do Escorpião. Muito diferente de Trump, por exemplo. Se a gente for falar de Trump, não. Trump não era assim. Se a gente vê o Trump falando, era todo abertão, né? Já o Putin não. O Putin é todo misterioso. Olhar, né? Aquele olhar fatality. Escorpião. Porém, ele tem ali a Vênus ali, né? Então, eu acredito que mesmo ele tendo esse escorpião ali, a Vênus, ele traz um pouco de elegância pra ele. Eu sei que é um pouco estranho eu estar falando aqui nesse vídeo, mas tem que falar, né, gente? Tem que falar aqui dos planetas. Então, traz um pouco de elegância pra ele, traz um pouco de, sabe, um se comportar fisicamente. Ele sabe se comportar, tá? O Vênus, ele traz isso. E um outro ponto muito interessante é que essa mesma Vênus volta a fazer um outro aspecto com o seu Urano, que está ali na sua casa 9. E a casa 9 é a casa do exterior, né? A casa do fora. E o Urano é um planeta revolucionário, um planeta que original, das mudanças assim, ó, repentinas. Isso mostra que Putin provavelmente seria reconhecido pela sua nação, reconhecido por isso, aliás, no exterior. Tem outro detalhe aqui muito interessante, porque esse Urano está no signo de Câncer. Câncer tem analogia com a casa 4 de novo, volta a casa 4. Então, será que é muita loucura da minha cabeça ou... Quero que vocês comentem aqui depois. Ele é reconhecido por isso, gente. Ele é reconhecido por revolucionar a sua pátria. Câncer, que tem analogia com a sua casa 4. Revolucionar, defender, fazer grandes mudanças assim, ó. Além de que Urano também tá ligado com Aquário, né? Casa 4 de novo. Ou seja, o seu povo. Ele é como se fosse uma mãe pro seu povo, presidente. E agora a gente vai falar desses planetas que estão ali na sua casa 12, né? Que ele tem ali um stellium na casa 12, ou seja, muitos planetas juntos em uma casa, em uma parte do mapa. Esse Urano, ele volta a fazer quadratura, que são aspectos tensos, tá? Então isso é ruim para ele. São aspectos tensos, volta a fazer quadratura. Tanto com o seu Sol, quanto com o seu Saturno, quanto com Mercúrio e Netuno. O que isso significa, né? Na minha observação, e pelo que eu já... muitos astrólogos, né, falam também sobre isso, o planeta que acaba tendo mais influência quando é nesses casos é o planeta mais lento. E qual que é o planeta mais lento aqui, gente? É Saturno, é o planeta mais lento. Então, ele vai acabar tendo influência maior sobre os outros planetas. Ou seja, por mais que ele tenha o Sol em Libra, ele não vai manifestar-se assim libriano, porque tem Saturno ali que bloqueia.
o Saturno é isso. O Saturno, ele bloqueia, o Saturno, ele restringe, o Saturno, ele limita, tá? Então já começa por aí. E ele também, além de estar bloqueando também o Mercúrio, que é muito interessante porque o Putin, em todas as entrevistas, ele não fala em inglês, ele fala em russo. Ele continua falando em russo. Mas isso é só uma observação minha que eu fiz aqui. Mas tem outras coisas ainda, tá? Que tem a ver com... acredito que tem a ver muito com aquilo que ele faz com a própria pátria dele, né? Porque é como se fosse um espelho, já que ele é um tipo de ditador, né? Vamos cair aqui em consideração, até porque ele mudou a Constituição, né? Como que um presidente, né, pode mudar a Constituição. Eu acho isso o máximo do absurdo, porque tem certas coisas, certas leis naturais, eu não vou nem colocar leis de seres humanos, assim, seres humanos da Terra, mas tem certas leis naturais que não se muda. Então, a partir do momento que você penetra nessa lei que é natural, aí já é um grande problema, né? E ele faz isso, mas enfim, eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso. Então, ele tem um grande bloqueio também, principalmente na casa 12, tá? Porque tudo aqui tá na casa 12, né? Então ele tem esse bloqueio na casa 12, que é a casa da espiritualidade. Apesar dele ser um cristão ortodoxo, ele tem um bloqueio na espiritualidade, tá? Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Que fique muito claro, ao menos na astrologia, e eu também acredito que não tem nada a ver. Então ele tem esse bloqueio na espiritualidade, tá? E também a casa 12 fala do inconsciente coletivo e ao mesmo tempo fala de inimigos ocultos. Agora sim, eu acho que a gente já pode falar de algumas coisinhas que eu consegui procurar, achar sobre o que o Putin fez na Rússia, né? E eu acredito que esteja bastante ligada, principalmente aqui com essa casa 12, e que cada coisa que eu vou falar aqui tem uma certa ligação com os planetas que eu também vou falar aqui. Lembra? O Saturno é aquele planeta que bloqueia, que limita. Então aqui, o Putin, ele colocou uma lei contra gays na Rússia. É proibido ser gay na Rússia, ou se fazer de gay na Rússia, tá, gente? Eu tenho uma amiga que é russa. Eu ainda não conversei com ela sobre o assunto. Eu acho que ainda estamos em um momento muito delicado e eu não quero enchê-la, não quero, porque eu acredito que já tenham feito isso muito, então eu vou deixar um pouco a poeira baixar para poder conversar com ela. Mas eu tenho essa amiga e eu lembro que uma vez ela já me falou: se você for gay na Rússia, eles são capazes de te matar no meio da rua, graças a essa lei que ele colocou. E eu acredito que essa liberdade, essa diplomacia que ele não tem, está muito ligado com o seu próprio Sol está sendo bloqueado, porque o Sol dele tá em Libra, gente. Libra é um signo diplomático, né? A sua parte boa. É um signo diplomático, justo. Teria que ser o contrário, mas ele não, ele bloqueou. E um outro ponto que também acontece desse bloqueio, outra lei que ele colocou, né, que ele está unificando todas as igrejas da Rússia. Ou seja, diversidade não vai ter lá. Não tem, na verdade, né, porque ele já está há muitos anos, mais de 20 anos, como presidente da Rússia. Então, diversidade de religiões não tem. Se por acaso eu quiser procurar uma religião diferente, provavelmente não vai ter, porque ele unificou as religiões. De novo aqui, ó, a ligação com Netuno. Ilusão, imaginação, porque tem a parte boa de Netuno, não, tudo bem, altruísmo, segue seu caminho, espiritualidade, mas também tem a parte ruim de Netuno. Ilusão, imaginação, escapismo. E um outro ponto também que Putin fez no seu país é o controle das imprensas. E também está começando a chegar o controle das mídias, porque ele, por exemplo, bloqueou as criptomoedas, né, que está crescendo bastante no mundo. Então ele fez questão, ó, de bloquear, tá? Aqui.
para mim tem muito sentido, já que as pessoas deveriam ser livres para escolher qual moeda utilizar em suas vidas. Mas tudo bem, ele bloqueou. As imprensas também, ou seja, não tem muita liberdade de expressão. Se você quiser falar alguma coisa, você tem que estar ali de acordo com as regrinhas dele. E agora também está começando a ser bloqueado, né? Na verdade, eles estão pretendendo bloquear todas as outras redes, né? Redes que nós costumamos usar, sabe? Então, isso tem muito a ver com Mercúrio, porque Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, Mercúrio está sendo bloqueado ali pelo Saturno. Então, ele mostra, ele é presidente, então ele tem o poder para fazer isso, porque ele não acredita que tem algum benefício, né, ou que possa dar alguma coisa de bom para ele, então ele bloqueia. Então, lembrem, né, que eu falei do Sol dele que tá sendo bloqueado. É muito estranho, né? Porque a gente olha pro Sol dele, nossa, Sol em Libra, um Sol diplomático, um Sol justo. Mas como tá ali, né, tem todas essas coisas, né, tanto do seu Plutão, quanto, enfim, todo o mapa, né, e a própria pessoa, porque depende do mapa, né? Tem as possibilidades. E aí a pessoa escolhe qual possibilidade seguir, qual não. E outra, né, gente? A gente vê o mapa da pessoa. Para nós de fora pode ser ruim, mas para ela pode ser bom. Então, esse Sol dele fica totalmente bloqueado, tá? E eu ouso dizer que, inclusive, como ele tá bloqueado, ele acaba manifestando o lado escuro de Libra, né? E o lado escuro de Libra tá muito ligado com o seu oposto, que é Áries, que também é um signo das guerras, né, da ação, da coragem lá. Mas se estiver de uma forma muito ruim, ele acaba sendo tirano, tá? Ele acaba passando por cima de leis, ou mudando as leis, como o próprio Putin fez. Ele acaba mudando as leis para poder exercer aquilo que ele quer. Então esse é o lado ruim, né, do Sol ali em Libra, né, que a gente... tem alguma coisa errada aí. Porque tá sendo expresso mal. Então não tem nenhum. Aqui fica muito claro, né? Que não tem nenhum signo que nossa, esse signo é maravilhoso. Todos os signos podem ser expressos de forma errada, como todos os signos podem ser expressos de modo bom. Depende muito da consciência de cada um. E agora o último ponto é da sua lua, que não é menos importante. A lua dele, que é a minha mesma lua, está em Gêmeos. Eu sei bem que essa lua tende a racionalizar tudo, tá? É uma lua que vai ter emoções, mas ela pode, assim, se esquecer facilmente das suas emoções. Ela pode passar por essas emoções se ela entender que aquilo pode não dar muitas coisas boas pra ela. Então vai ser uma lua que vai racionalizar sim, que vai, inclusive, entender o que as outras pessoas estão sentindo. Às vezes, até melhor do que a outra pessoa. Às vezes, ele até já sabia que tudo isso ia acontecer. E é por isso que ele é tão impessoal. Porque ele passa por isso antes. Entende? Ele sente, mas ele tende a racionalizar. E daí ele... Não sei se vocês estão me entendendo. Ele tende a racionalizar e daí ele fala, não, tudo bem, mas o que eu quero precisa acontecer. Então, ele faz. Então é por isso que mesmo pode chorar pessoas, cantarem John Lennon, Imagine, igual fizeram na Rússia, pode fazer tudo, chorar nos pés dele, ele já sabe que você iria fazer aquilo. Ele já sabe qual que vai ser a sua reação, mas ele já entendeu. Então ele não vai se deixar levar por emoções, porque a lua dele está em um signo racional, que é Gêmeos. Além de estar na casa 8, que é um outro ponto. A casa 8 é a casa análoga ao signo de Escorpião. E o signo de Escorpião, gente, tem uma psique muito forte. Então, não é qualquer coisa que abala esse homem. Não é. E esse foi mais um vídeo de hoje. Eu amei ter feito o mapa astral dele, porque eu pude clarificar muita coisa na minha própria mente e eu acredito que isso também pode clarificar muita coisa, tanto para aquelas pessoas que estudam astrologia, né, e que está procurando sempre o material para poder aumentar
o seu repertório, enfim. Eu acredito que esse vídeo, como ele tem bastante ligação com o que está acontecendo, eu acho que ele pode trazer também a astrologia para muita gente, tá? Isso também me ajudou muito na questão de observar com abertura o mapa de uma pessoa, sem julgamento, tá? Nós, seres humanos, julgamos normalmente, mas assim, quando a gente olha o mapa astral de uma pessoa, a gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar sem julgamentos. É esse, eu acho que ficou aqui o ensinamento melhor desse vídeo, tá? É isso. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Se vocês quiserem também deixar uma sugestão, ir lá no meu Instagram, falar: ai, Mariana, eu assisti o seu vídeo, me tagar no Stories. Ai, meu Deus, eu vou amar, tá bom? Então, fiquem à vontade para deixar a sua sugestão, observação, curiosidade, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Recado dado, um grande beijo.